Fala rapaziada, saudações vascaínas, o gigantesco venceu, a gente tá feliz. Então antes da gente começar esse pós-jogo, eu peço para você deixar o likezão que ajuda bastante, se inscreva no canal e também comenta aí, a tua opinião é muito importante pra gente aqui no canal O Vasco é Nosso. Então você está no canal O Vasco é Nosso, eu me chamo Diego e eu estou aqui para deixar você muito bem informado de exatamente tudo aquilo que acontece no nosso gigantesco Vascão da Gama. Beleza, rapaziada? A vinheta vai rodar, você vai se inscrever e vai compartilhar. E daqui a pouco a gente volta. Valeu! A vinheta rodou, você se inscreveu, compartilhou e nós estamos agora aqui para poder falar do nosso gigantesco. Rapaziada, o Vasco venceu o Atlético Mineiro em São Januário ontem para 17 mil pessoas. Né? A gente conseguiu essa vitória ontem diante do Atlético, uma vitória que convenceu. Né? O Vasco jogou muito bem, a gente não foi nada assim de exorbitante, mas conforme o que o Vasco via apresentando nos últimos jogos, né? O Vasco ontem foi o Vasco que a gente gostaria de ver assim, né? A temporada inteira, né? Lutando, brigando, né? Correndo, enfim. O que a gente viu ontem em São Januário foi muito mesmo bom de se ver, né? O Vasco começou o primeiro tempo ali um pouco acanhado, mas logo depois já começou a pegar ritmo, começou a se focar um pouco mais no Atlético. A gente entrou com o famoso 4-4-2, onde permitiu que não só o Verratti jogasse mais, mas o Alex Teixeira, que estava esquecido praticamente já nessas últimas 3 passagens dele, né? Nas últimas 2, né, que ele ficou o ano retrasado, que ele chegou na Série B, que ele ficou para baixo, né? Não jogando muito, depois jogando, né, com o Ramon Dias no começo do ano, né, no ano passado, na verdade, depois com o Ramon Dias também, e depois na volta dele desse ano, né, a gente viu que ele rendeu muito mais jogando no 4-4-2, né, do que no 4-3-3, até porque o Vasco tirei atacante, né, então como é que a gente ia jogar no 4-3-3? Mas enfim, Felipe mudou a posição tática do time e também com isso mudou a postura do time. O Red teve mais companhia, tinha Alex Teixeira e Coutinho chegando um pouco mais perto dele, Jair dominando um pouco mais o meio campo, o nosso meio campo muito mais povoado, conseguindo dominar o Atlético Mineiro. E isso permitiu que o Vasco jogasse mais, isso permitiu que o Vasco fizesse uma partida melhor. Com isso, o Vasco, né, conseguiu dominar muito bem o meio campo, jogando também muito bem pelas laterais, né, afunilando um pouco mais o bloco quando ia atacar. O Vasco nunca atacava sozinho, ia sempre um bloco inteiro e voltava o bloco inteiro. Isso causou um impacto no Vasco muito grande, onde não se tinha espaço para jogar. Obviamente, uma hora ou outra sempre acontecia alguma coisa, mas na maioria do tempo, se você for pegar a partida, sempre que algum jogador do Atlético pegava na bola, tinha 2, 3 do Vasco. Isso fez com que o Vasco tivesse essa posse de bola e essa maneira de estar jogando um pouco mais para cima, um pouco melhor, né? E o Vasco conseguiu de fato agora jogar um pouco melhor, fazer com que os nossos atletas rendessem. Aí fica a pergunta aqui, Alex Teixeira, por exemplo, é um cara que veio, que insistiram com ele nesse 4-4-2 aí até sabe lá quando, nesse 4-3-3, e obviamente ele não ia render, e ele foi colocado como segundo atacante nos últimos 2 jogos, e ele rendeu muito. Alex Teixeira rendeu demais os últimos 2 jogos que ele fez, ele rendeu muito mais do que ele poderia ter feito durante a temporada como 4-3-3, né? Tava ele sendo mal aproveitado? Para mim tá muito claro. Além de correr muito, ele foi muito importante nos 2 gols passados e na partida de hoje, né? Verratti com mais companhia, conseguindo tabelar com ele, né? Isso tudo precisava muito ser visto no Vasco e acabou sendo feito pelo Felipe. O Felipe conseguiu colocar o Vasco para jogar, né, nesse esquema de 4-4-2 e a gente conseguiu colocar o time para frente e conseguiu fazer uma boa partida. O Léo, cara, fez uma partidaça ontem, mais uma vez anulou o Hulk, não deixou o Hulk jogar. O Felipe já deixou claro que conta com ele pro próximo ano. Eu acho que cabe agora à diretoria do Vasco conseguir, de fato, agora reforçar bem a equipe,
até porque agora a gente tem uma competição sul-americana para poder disputar, que é a Copa Sul-Americana. É importante para o clube, é um campeonato que a gente chega para poder ganhar, né? E com isso, ainda mais, agora subir um pouco mais na tabela para a gente pegar aí uma terceira fase de Copa do Brasil, que já seria excelente, né? Já seria de ótimo tamanho, né? Mas assim, gostei muito do Vasco ontem, acho que o Vasco fez uma boa partida, o Vasco conseguiu colocar aquilo que o Felipe queria implementar para jogo, o Vasco conseguiu colocar no dia de ontem, né? As mudanças fizeram efeito, entraram bem, né? Felipe Coutinho jogou um bolaço ontem, além do passe magistral para o Verratti fazer o gol, né? E tirar a nhaca que o Verratti estava, acabou fazendo um golaço também no cruzamento do Piton. Ou seja, o nosso segundo tempo ainda foi melhor que o primeiro, que a gente conseguiu finalizar melhor em gol e fazer os gols, né? A gente conseguiu pisar um pouco mais na área do Atlético Mineiro, e isso fez com que a gente conseguisse de alguma forma vencer a partida, né? Feliz com a vitória do Vasco, acho que a gente mereceu a vitória, acho que a gente precisava de uma vitória desse jeito, acho que a gente precisava dar uma resposta para nós torcedores, né? O Vasco precisava dessa resposta, e agora é planejar de fato o ano que vem com um pouco mais de calma e sabendo que já vai disputar uma competição sul-americana que é de extrema importância, né, para o torcedor vascaíno e também para o clube, é claro, né? E isso coloca o Vasco num outro patamar que consiga vencer um pouco mais, né? Que consiga contratar jogadores melhores, que consiga trazer jogadores um pouco mais refinados, que conseguem colocar o Vasco no patamar que a gente espera que o Vasco recupere para ontem, né? E a gente torce muito, 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 muito para que isso aconteça o quanto antes, porque o torcedor vascaíno está muito machucado, está muito magoado, precisa de carinho, e o carinho vai vir com o Vasco, com os jogadores se entregando, com o Vasco fazendo boas partidas, vencendo as partidas e obviamente os títulos chegando, né? Enfim, mais uma vez estou muito feliz, vitória convincente de um Vasco que a gente espera que seja assim o ano que vem inteiro e que a gente comece a pensar sempre em coisas maiores, porque o Vasco e o vascaíno merece. Beleza, rapaziada? Vou ficando por aqui. Mais uma vez eu peço a você deixar o like, se inscrever, compartilhar, né, e comentar esse vídeo aí. O nosso vídeo vem ganhando boas performances nos últimos dias. Peço que vocês nos ajudem ainda mais, beleza? Tamo junto, valeu, Vasco!